Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, Soraya Jordão, psicóloga. Como de costume, né? Eu tenho procurado sempre que posso trazer um tema para a gente conversar. E hoje eu queria falar um pouco do sentimento, né, que as pessoas têm relatado, né, que têm experimentado nesse processo de flexibilização. Claro que todos nós, né, lembramos bem que quando a quarentena começou, a maior preocupação que nós tínhamos, né, pelo menos o que eu ouvi das pessoas, era um pouco quanto tempo esse isolamento ia levar, né? Era pensar como que a gente faria para reencontrar os amigos, reencontrar os familiares. A gente pensava se a gente ia fazer churrasco, se a gente ia fazer uma festa. A gente passou bastante tempo, né, desse período de quarentena também, lembrando como era a vida antes disso tudo, né, das coisas que a gente gostava demais de fazer e não estava podendo fazer. Eu acho que nas rodas de conversas virtuais, muito era falado também a respeito das coisas que as pessoas gostavam de fazer, né? Então, dos encontros com os amigos, de ir ao cinema, de ir ao teatro, de viajar para o seu sítio, de viajar para uma pousada, uma casa de praia, enfim, cada um ia construindo ali a sua saudade, né, e declarando as suas preferências, aquilo que valia o seu viver. E essas coisas eram colocadas, né, sempre com o intuito de marcar um lugar de retorno, né? Então, quem não fez o plano de quando isso tudo acabar, eu quero fazer um churrasco, quando isso tudo acabar, a gente vai se encontrar, a gente vai tomar aquele café que a gente gosta de tomar, a gente vai viajar para nossa casa de praia. Então, de certa forma, a gente manteve, né, um tempo de planos, né, e sonhos baseados nas certezas que a gente tinha das coisas que a gente gostava de viver. E a primeira surpresa, né, que esse tempo nos trouxe foi o fato de que a gente não poderia viver exatamente do jeito que gostávamos de viver. E a primeira surpresa foi com relação ao tempo. A gente imaginou um tempo de 15, 30 e os mais precavidos 45 dias, e a gente está aí já praticamente 4 meses, né, nesse processo de isolamento. Então, claro que o tempo de espera já foi a primeira surpresa, né? Nós fomos pegos de certa forma de surpresa, e tivemos aí ao longo desse tempo, né? Tivemos a possibilidade de ver e rever quais eram os nossos desejos, quais eram os nossos planos. E o que eu queria falar hoje é sobre o começo do reencontro com alguns pequenos planos a partir da flexibilização inicial, né? Então, um exemplo simples, assim, pessoas que sentiam muita falta da praia, né? E que diziam que estava sentindo muito não poder caminhar no calçadão, e que assim que pudesse, né, caminharia sentindo a brisa, pensando o quão importante era aquilo na vida, porque a quarentena tinha mostrado a importância daquilo. E aí, quando flexibiliza e a pessoa vai para o calçadão, né,
não é aquele calçadão que foi sonhado, que foi vivido num outro momento, né? É um calçadão apreensivo, é um andar que não é do mesmo jeito, com uma preocupação que antes não existia. E isso, de alguma forma, assim, traz uma certa angústia, né? Porque a pessoa se dá conta que, ainda que haja alguma flexibilização, a flexibilização não trouxe aquela possibilidade de desfrutar disso com uma certa tranquilidade. E mais de uma pessoa me relatou que o desejo era de voltar correndo para casa, né? Outras pessoas me relataram, por exemplo, que então puderam, quando as coisas foram, né, um pouco mais flexibilizadas, pensar em ir na sua casa de praia para fazer um churrasquinho na área aberta, e que ao chegar lá, né, estranha um pouco a movimentação, né, do lugar, fica um pouco apreensivo por perceber que as pessoas estão mais desarticuladas, e aquela casa de praia que então no período do isolamento inicial era tão sonhada, naquele momento ali não traz a mesma tranquilidade, e o desejo é voltar para casa, né? Outras pessoas relataram esse retorno inicial ao trabalho, né? E a dificuldade de lidar com o espaço do seu trabalho, a presença do outro naquele espaço, e inicialmente um sentimento um pouco ameaçador, né? De se sentir em perigo, né? E que novamente o sentimento que vem é o desejo de correr para casa, né? Eu estou trazendo essas questões porque eu acho interessante que a gente possa pensar alguns efeitos, né, desse tempo de isolamento. É claro que a gente também está vendo, curiosamente, né, pessoas vivendo esse início de flexibilização de uma forma muito intensa, né? Pessoas que estão já frequentando festas, fazendo resenha, encontrando pessoas, ficando com pessoas, e é curioso porque vai, de alguma forma, num certo movimento oposto, né? E quando você vai conversar com essas pessoas que já acham que é possível, por exemplo, estar numa reunião de amigos sem máscara, viajar com outras pessoas, quando a gente vai conversar, de certa forma, a diferença que pelo menos nessas situações eu vejo, é que essas pessoas que estão vivendo já uma certa normalidade, e que muitas vezes incomoda profundamente a quem não está vivendo dessa forma, né? Essas pessoas relatam assim uma certa falta de temor, ou como se de alguma forma não tivesse no seu campo de atenção o risco da contaminação, né? Então, não é que sejam pessoas mais corajosas ou pessoas mais ousadas ou empreendedoras. Na verdade, uma das coisas que eu percebo é que são pessoas que não estão na presença da doença, assim, que na verdade não consideram muito esse risco. E essas diferenças, elas aparecem inclusive em detalhes menores. Então, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa criticar que alguém do seu, né, meio esteja indo numa resenha, encontrar amigos. Mas essa mesma pessoa não vê problema em encontrar, sei lá,
o seu namorado que mora numa outra casa e que também não está fazendo o isolamento pleno, né? Então, a gente percebe que muitas vezes, nesse quesito isolamento, também acaba prevalecendo, né, dois pesos, duas medidas, né? Aquilo que eu faço não é furar a quarentena, mas o que o outro faz é. E essas pessoas que estão furando de forma mais, assim, vivendo uma flexibilização total, né? Quando a gente vai conversar, de fato, a ideia, né, do coronavírus, do risco, é alguma coisa que corre distante. Por outro lado, as pessoas que estão ainda, né, vivendo a quarentena e ficando em casa, têm relatado as marcas também, né, desse isolamento, no sentido de se deparar com situações que foram tão desejadas ao longo desse tempo, como prova de liberdade, né, mas que quando vividas não trazem o mesmo frescor. E isso é vivido com alguma angústia, né? Porque você sonha com aquilo e quando acha que pode realizar aquilo, não está pronto. Ou descobriu outros prazeres ou outros quereres, né, dentro do ambiente da sua casa, né, que antes não eram imagináveis, né? Então é curioso a gente pensar a respeito das mudanças, né, que foram acontecendo dentro de cada um de nós com a experiência desse tempo. Para algumas pessoas, assim, essa saída, essa flexibilização, ela veio de uma forma que muitas vezes ignora todo o processo da quarentena, né? É como se fosse um tempo negado, não para todas, mas para algumas. Para outras pessoas, esse tempo ele ainda está em digestão, né? Não a questão do ter que ficar em casa ou do poder se liberar disso, mas para muitas pessoas essa insegurança, né? Esse não poder acreditar, ainda não se sentir em condição de acreditar, e com razão, né? Numa retomada. E muitas vezes eu tenho escutado assim o sentimento apreensivo de que, ainda que as coisas voltem a ser, né, como eram, o que dentro de cada um de nós não mais será. Então, essa é uma pergunta, né, que eu acho que eu tenho escutado e que me parece muito interessante, né? Alguma coisa mudou dentro de mim com relação à minha forma de lidar com as coisas que me dão prazer, né? Ou não, ou tudo para mim tá do mesmo jeito e as coisas que eu gostava antes eu gosto agora e as saboreio da mesma forma. É importante a gente poder pensar sobre isso, né? Essa flexibilização, ela é só regida, né, externamente pelo governo, né, pelo poder governamental, ou existe uma flexibilização que tem que ser construída internamente para que a gente possa flexibilizar, né? Eu acho importante a gente pensar isso porque a gente tem que pensar as crianças que estão voltando, vão voltar para a escola, os professores, os profissionais que estavam em home office e que vão ter que voltar a trabalhar, né? Qual o caminho que a gente constrói para esta retomada? Porque não é só voltar, né? Porque a vida que tínhamos não está lá nos esperando. Tem uma vida que a gente precisa construir a partir
deste momento de retomada que ainda não implica, né, a superação da doença. Então, pensemos.